Conversando francamente com o Paes de Lira. Olá, amigos. Estamos terminando mais uma semana de trabalho no Congresso Nacional e na Câmara dos Deputados. Não houve muitas matérias votadas em plenário. Nós vamos comentar a seguir, mas é importante mencionar inicialmente a situação da PEC 300, que foi objeto de um programa gravado anteriormente, um programa especial gravado logo após a segunda sessão de votação na comissão especial, com a aprovação de um destaque muito complicado para o texto original. Eu peço a todos que acessem o nosso blog e assistam ao programa especial para se manterem informados sobre a PEC 300. A próxima reunião, que deverá ser decisiva, ocorrerá no dia 24. O plenário aprovou o PL 5.939 de 2009, que criou uma nova estatal, a ser denominada Petrosal. Meu voto foi contra essa criação, por várias boas razões. Esse projeto de lei faz parte do conjunto de quatro projetos de lei relacionados à exploração das riquezas da camada petrolífera do chamado pré-sal. Ocorre que a criação da empresa deveria ser o último projeto de lei a ser examinado, por uma razão muito simples. Não houve nem a aprovação do novo marco regulatório, que provavelmente mudará o modelo de concessão para o modelo de partilha. O marco regulatório é absolutamente fundamental. É como criar uma empresa sem propósito, e foi isso que a Câmara dos Deputados fez ontem. Ademais, é uma estatal completamente desnecessária, porque as funções para ela propostas poderiam ser perfeitamente desempenhadas diretamente pelo próprio Ministério das Minas e Energia, ou, se esse fosse o modelo pensado em termos de controle, pela Agência Nacional de Petróleo. Aliás, o próprio texto da lei diz que essa empresa se subordinará em tudo ao Ministério das Minas e Energia. A diretoria será nomeada pelo presidente da República por indicação do Ministério das Minas e Energia. A empresa se subordinará à supervisão do Ministério das Minas e Energia. Então, por que já não deixar o próprio Ministério realizar essas tarefas com uma mera adequação interna, do seu organograma? É uma estatal desnecessária, tende a ser, e certamente será, um cabide de empregos, e ademais tem dispositivos como a seguinte pérola: qualquer um que trabalhar para a futura Petrosal e se desvincular dela, for exonerado ou demitido, terá de cumprir uma quarentena, uma palavrinha muito bonitinha aí que está circulando pelos corredores. Uma quarentena, não poderá durante 4 meses trabalhar para outra empresa petrolífera. Esse dispositivo parece ser muito interessante, porque é colocado para preservar os supostos segredos profissionais que ele detiver trabalhando para a Petrosal. Só que esses 4 meses de quarentena serão remunerados. Ou seja, ao final desse contrato, além de ter todos os direitos trabalhistas da legislação brasileira, como qualquer outro trabalhador, essa pessoa ainda terá 4 meses de férias remuneradas por conta do erário, ou seja, por conta do seu bolso contribuinte. É uma beleza esse dispositivo. Claro que deveria haver a quarentena, mas quarentena por conta e risco daquele que assumiu a responsabilidade, que assumiu o caminho desse emprego, como qualquer outro trabalhador, e ele poderia perfeitamente buscar emprego em outras áreas. Esse dispositivo não corresponde ao interesse nacional de modo algum. E ademais seria preciso verificar que cargos são esses efetivamente detentores de segredos para ser objeto dessa quarentena. Não qualquer cargo na estrutura, digamos até de pessoas que atuam no apoio administrativo, não relacionado diretamente com o controle, com a fiscalização e com o domínio do conhecimento, da tecnologia, dos segredos da área petrolífera, o que parece ser a proposta do pré-sal, que não terá emprego, que não terá atuação operacional, terá uma atuação apenas de gestão sobre os contratos no futuro modelo de partilha. A PEC 130, de iniciativa do deputado Marcelo Itagiba, que propõe o fim do foro privilegiado para determinadas autoridades, foi rejeitada. Foi rejeitado o substitutivo do deputado Regis de Oliveira. O plenário decidiu rejeitá-lo, não houve número necessário, houve apenas 260 votos para essa PEC. E evidentemente está aí uma coisa polêmica. O meu voto foi sim, porque não vejo problema nenhum em que um deputado seja sujeito ao foro comum. Mas não só o deputado, qualquer um. Juiz de direito, promotor de justiça, procurador, delegado de polícia, presidente da República, senador da República, qualquer um.
Vamos então colocar todos na mesma situação. Não é esse o propósito? Não é esse o clamor da sociedade? Pois muito bem, vamos atender ao clamor da sociedade. Só que a PEC foi rejeitada. E na verdade, tanto quem votou sim como quem votou não pode daqui a pouco ser questionado. Quem votou sim pode ser apontado como querendo retirar os atuais processos que já estão em curso no Supremo Tribunal Federal para fazê-los voltar a uma vara comum e, portanto, prejudicar ainda mais o andamento desses processos. Aí pode ser apontado como alguém que quer favorecer os mensaleiros. E quem votou não pode ser apontado como aquele que não quer uma reforma fundamental na estrutura do Estado, ou seja, o fim do chamado foro privilegiado. Muito polêmica a matéria, mas havia que tomar uma posição e a minha posição foi tomada pelo fim do foro privilegiado, para todas as pessoas. Quem tiver que responder à justiça, que responda desde a primeira instância. A PEC 351, a PEC do calote, originária da PEC 12 do senador Renan Calheiros, que merece esse nome, que tantas vezes eu já comentei, como sabem, já tinha sido aprovada em primeiro turno. Ontem ela foi votada, ou melhor, deveria ter sido votada em segundo turno, até de surpresa, como acontece frequentemente com as pautas aqui na Câmara dos Deputados. No entanto, quando os defensores dessa PEC do calote, e aí estão no mesmo saco governo e oposição, estão o PSDB, estão o DEM, estão o PT, estão toda a liderança do governo, querendo prejudicar os pequenos credores e precatórios, quando perceberam que tinha havido uma mudança de posição de um dos partidos da base governamental, que é o PR, não sei exatamente se por ruptura de um acordo interno ou o que foi, aí desistiram de votar. Aí entraram em obstrução, porque perceberam que iriam perder. Puseram na pauta porque tinham certeza de passar o segundo turno como um rolo compressor, mas quando perceberam que iam perder, aí entraram em obstrução. Aí fizeram carinha de manha, fizeram carinha de muxoxo, fizeram biquinho e entraram em obstrução para prejudicar os credores, pequenos credores e precatórios, os servidores públicos, os militares estaduais e aquelas pessoas que, para ajudar o progresso de suas cidades, perderam suas casinhas, muitas vezes construídas com 30, 40 anos de labuta. Esse é o propósito dessa PEC do calote, que pelo menos agora fica congelada até que haja um novo acordo aí para prejudicar os credores. Importante projeto, o PLC 122 do Senado Federal, teve votação adiada e não será mais votado até que haja uma audiência pública. É um respiro para aqueles que acreditam que não deve ser criminalizado o pensamento das pessoas, não deve ser criminalizada a expressão de opinião de pessoas em qualquer matéria, mas especialmente nessa matéria de que trata o PLC 122, que é a opinião, o pensamento, o ensino dos pastores e dos padres e dos pais a respeito da questão homossexual. Deve haver liberdade de expressão de opinião, desde que tal liberdade não seja utilizada para ofender, para vilipendiar, para ameaçar, para violentar pessoas. E para assegurar os direitos de todos, as disposições existentes na lei penal, na lei civil, já são mais do que suficientes. Não há necessidade de uma lei que vá perseguir um padre que expresse uma opinião bíblica sobre o homossexualismo, um pai que tente afastar o seu filho desse caminho, um psicólogo que aceite tratar alguém que voluntariamente o procure para tratar esse tipo de distúrbio e mudar de vida porque se sente em sofrimento com aquele modo de vida. Vamos ver, é um respiro, é um alento e vamos ver se essa audiência pública coloca um pouco de juízo na cabeça dos senadores, porque infelizmente na Câmara dos Deputados, quando o projeto passou por votação simbólica, com meia dúzia de deputados no plenário, como muita coisa aqui passa. E finalmente decidiu o STF sobre o caso do Batiste. Decidiu? Meu Deus, o STF decidiu e não decidiu. Tomou a decisão por 5-4 de que a decisão do ministro da Justiça foi ilegal, o que eu sempre sustentei. Por 5-4 decidiu que esse homem não tem o status de refugiado político. Ora, então dê a ordem de extradição, mas não. Logo a seguir, por 5-4, decide também que não compete ao Supremo, compete ao presidente da República extraditá-lo. Ora, que decisão do Supremo é essa? Onde é que está a decisão final do Supremo em matéria jurídica, em matéria de decisão sobre a Constituição da República, sobre a lei de refúgio e abrigo político e sobre os tratados e convenções internacionais de que o Brasil é signatário? É inexplicável essa decisão, deixa tontas as pessoas comuns. Vamos ver, vamos confiar, não é?
eu não confio muito, sinceramente, que o presidente da República extradite esse bandido, fascínora, matador e estuprador e o mande de volta para a Itália para cumprir pena. Boa semana a todos.